tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências, e a nossa aula de hoje é sobre previsão do tempo. A previsão do tempo está no nosso dia a dia, a gente costuma se informar da previsão do tempo para mover, as nossas práticas, saber se vai chover, se não vai, vamos de casaco, vamos sem casaco, e na vida cotidiana isso já influencia. Quem dirá, imagina aí para voos de longa distância, navegações, agricultores, há uma série de profissões e setores que precisam muito saber dos fenômenos climáticos. Então, a previsão do tempo, que aí é um braço, é um ramo dentro da ciência chamada meteorologia. O meteorologista, ele é um cientista que ele está estudando os fenômenos atmosféricos. Os fenômenos atmosféricos eles podem ser aí detectados e medidos e a previsão do tempo ela vai nesse sentido. A utilização de uma série de instrumentos para ter uma noção. É uma previsão exata? Não, ela é uma previsão. Tenho muitos indícios de que isso vai acontecer, porém há possibilidades de mudanças. Para você entender por que nem sempre a previsão do tempo ela dá certo, você fica chateado, disse que ia chover, não choveu, por que tem algumas variações? São fenômenos atmosféricos, a gente não controla, existem uma série de interações entre eles. Mas que fenômenos são esses? O que a gente precisa observar para ter dados sobre a previsão do tempo? Vamos a eles? Listei aqui para você alguns dos fatores relativos à previsão do tempo. Uma coisa logo de cara que todo mundo consegue observar, não precisa ser nenhum meteorologista, são as nuvens. Pelo menos de um modo geral, você abriu a janela e olhou, se as nuvens estão escuras, elas já te dão uma mensagem, correto? Fala, gente, está carregado, vai chover. As nuvens, elas têm nomes. Você sabia que elas têm nomes diferentes? Sim. Devido à altitude delas, à localização. Então, há uma diferença. Por exemplo, essa nuvem que você olha e está escura é a chamada nuvem nimbus, ou também chamada de cúmulos nimbus. São nuvens muito grandes, muito altas e que as gotas de água elas são tão próximas que a luz não está nem passando. Então, fica aquela impressão escura. Você já sabe se está muito próximo, se está muito carregado, ela indica fortes chuvas. Agora, se eu tenho aquela nuvem muito alta, parece assim uns fios de algodão muito altos, as chamadas nuvens cirrus, às vezes formadas até por cristais de gelo. Você olhou, está aquele céu azul, aquelas nuvens finas, elas indicam bom tempo. Eu posso ter as chamadas nuvens cúmulos. Geralmente assim, naquele dia de verão, aquele dia quente, teve muita evaporação, aquelas nuvens fofonas, grandes, são as chamadas de cúmulos. Brancas, a priori indicam um bom tempo, vai depender aí se aquela cúmulos não vai se transformar numa nimbus. Se essas gotículas não vão se acumular cada vez mais até escurecer. Aí já mudou a classificação. E tem aquele tipo de nuvem, sabe quando você abre a janela e você não vê o sol, você não vê o céu, tá aquela camada de nuvem, são os estratos, é o dia nublado. Aquela nuvem mais baixa indica aí uma chuva mais branda, chuva a qualquer momento. Então, analisar as nuvens vai me dar uma noção da previsão do tempo. Conhecê-las, ver o deslocamento. Essa nuvem ela está parada ou ela está se deslocando? São informações que os meteorologistas estão observando para indicar para a gente essas informações. Assim, tá, legal. Então, eu estou observando a nuvem, é um fator a ser considerado. E o vento? Vento também. Afinal, se eu estou olhando essas nuvens e esse vento ele está levando essas nuvens para longe, a informação já não é mais essa. Eu consigo, pela velocidade do vento, a partir de uma série de aparelhos, indicar, olha, essa nuvem super pesada que está aqui, essa cúmulos nimbus, ela não vai ficar aqui, ela está se deslocando, possivelmente essa chuva vai cair lá. É possível ter essa noção, especialmente num tempo mais curto, mais breve. Quanto mais distante eu quero a informação, aí eu quero uma informação de daqui a 10 dias, você tem uma noção. Agora, uma previsão mesmo, a gente vai tendo cada vez mais perto do fenômeno acontecer. Então, quando eu olho os ventos, a direção dos ventos, a velocidade desses ventos, ela vai influenciar. Eu tenho aquele vento vertical, formado aí pelo aquecimento do ar. Então, o ar quente sobe, lembra de convecção? O ar quente sobe, o ar frio desce. E vou ter também um vento horizontal, devido ao movimento das massas de ar. Ventos maiores, de maior velocidade, o impacto vai ser diferente do que aquela brisa, aquele vento mais tranquilo. Então, vento vai ser observado.
E as massas de ar, as famosas massas de ar? O que são as massas de ar? São grandes porções de ar, quilômetros de porções de ar, que elas se formam acima de algumas regiões, em cima de algumas regiões. Então, elas terão as características que esse ambiente tem. Então, vamos supor que essa grande massa de ar se formou em cima do oceano. Ela vai ter as características, uma coisa mais quente, mais úmida. Então, quando ela vai chegando a um lugar, ela vai trazer, então, essas características para esse lugar. Eu posso ter, por exemplo, uma massa de ar mais seca. Então, esse combo de características que uma massa de ar pode ter, se ela vai ser quente, se ela vai ser úmida, seca, fria, ela vai levar. Então, você lembra daquela história de, olha, está chegando aí uma frente fria, não, agora vai esquentar, está chegando uma frente quente. O que é esse negócio de frente fria, frente quente? É justamente a movimentação das massas. Então, vamos supor que está um dia quente, ensolarado. Acima, aí da sua cidade, então, tem uma massa de ar quente. Ela que está promovendo aí essas características. E, de repente, falam para você, olha, daqui a 2 dias vai chover. Você viu lá, né, nos aplicativos a previsão. Vai chegar uma frente fria. Significa que eu tenho, então, eu tenho ali a minha massa de ar quente, ó, olha aqui, meu esquema. Estava aqui a massa de ar quente sobre essa cidade, quilômetros, e olha o que está chegando aqui, ó, massa de ar fria. Essa massa de ar fria, ela está chegando, ela está avançando e ela vai promovendo um deslocamento da massa de ar quente, ó. A massa de ar quente vai se deslocando e a massa de ar fria vai avançando e ela vai se instalar onde estava a massa de ar quente. Logo, o encontro da massa de ar fria deslocando a massa de ar quente, eu chamo de uma frente fria. Então, já que ela está chegando, ela vem chegando trazendo uma redução da temperatura, então vai dando aquela esfriadinha, chuvas, pode ser uma chuva fraca ou até uma chuva forte. Quando é o contrário, a gente chama de uma frente quente. É a massa de ar quente que está deslocando aí a massa de ar frio. Em alguns lugares, há sim uma predominância de algumas massas de ar. Então, vai prevalecer ali, por exemplo, um ambiente desértico. Prevalece naquele ambiente uma massa de ar seca e quente. Ah, não vai rolar aquele lance das frentes frias? Por uma série de logísticas daquele ambiente, não consegue chegar ali as massas de ar frias e úmidas. Por isso que não tem chuvas com frequências ou até quase nunca tem chuva nesses lugares. Então, tá vendo a importância das massas de ar? Vale a pena você estudar aí quais são as massas de ar que influenciam o Brasil. Por que o Nordeste é de um jeito, o Sudeste é de outro, o Sul, o Centro-Oeste? São as diferentes massas de ar que vão estar se deslocando e influenciando. Então, quem está aí na região mais oceânica, o Sudeste ali recebendo uma massa de ar do mar, vindo ali do oceano, então é uma massa de ar mais úmida, mais quente. Quem está lá no sul, chegou inverno, recebe já aquela massa de ar mais fria e úmida. Tudo isso vai influenciar o clima dos locais. E aí a gente tem que falar também de umidade do ar. Lembra de umidade do ar? Fala a famosa umidade relativa do ar. A quantidade de gotículas de água que estão presentes no ar. Então, se eu estou num dia mais quente, num ambiente que tem bastante disponibilidade de água, vai rolar muita evaporação. Se vai evaporar, eu tenho água do estado líquido virando gasoso. Logo, esse ar está mais carregado de moléculas de água. Eu digo, então, se há maior presença de gotículas de água, eu falo que a umidade relativa do ar está alta. Ou eu falo que ela está baixa. Se a umidade relativa do ar ela vai crescendo, 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 ela indica então que vai chover, está próximo da chuva. Ou, na verdade, quando já está chovendo, óbvio, a umidade relativa no ar está super alta. Quando é um momento bom, sabe assim, tipo, tô doido para lavar uma roupa, querendo secar, qual é o momento bom? Um momento de umidade relativa do ar alta ou umidade relativa do ar baixa? Se eu estou querendo que as gotículas ali de água, que essa água ela se desprenda das minhas roupas e vão para o ar, eu preciso então, o momento ideal que vai secar rapidinho, é justamente quando essa umidade relativa do ar está baixa, tem menos água nesse ar, ela está pronta para receber ali a água das roupas. Por isso que em algumas épocas a gente consegue secar mais rápido os tecidos, eles evaporam mais, essa água se desprende com facilidade e em outras não. Então, eu falei para você, listei para você os fatores relativos à previsão do tempo. Mas tem um ponto que gera várias dúvidas, que é tempo ou clima? Clima
ou tempo? Qual a diferença entre esses dois conceitos? Muita gente trata como se fosse uma coisa só e não é. O tempo, repare, estamos falando o tempo inteiro de tempo. Tempo é momento. É o estado daquele momento, daqueles dias, um período breve. São as condições e os fatores climáticos do momento. Quando eu falo de clima, estou falando então de condições atmosféricas duradouras, prevalecentes em uma área por muito tempo. Eu preciso de pelo menos aí uns 30 anos, medindo e verificando para taxar. Olha, o clima aqui é assim. Então, o tempo, ele muda. O clima é o que é. Estamos, então, estudando as condições momentâneas. E para estudar, eu preciso de equipamentos, correto? Quais são esses instrumentos meteorológicos? São muitos. As estações meteorológicas, elas reúnem uma série. Trouxe para você aqui um grupinho aí, o grupo dos principais. Tanto alguns de medição manual, com uma pessoa ali verificando, e hoje em dia já tem as estações meteorológicas, onde é tudo computadorizado e vai sendo registrado ali, por exemplo, um anemômetro, que mede a velocidade dos ventos. Saber a velocidade deles, para onde eles estão indo, conta bastante. Então, a parceria vai ser entre anemômetro e biruta. Enquanto o anemômetro ele dá a velocidade desse vento, eu tenho a biruta dando a direção desse vento. Possivelmente, se você já foi no aeroporto, você já viu lá, é comum ter lá a biruta para dar a direção do vento. Saber, então, velocidade e direção é muito importante, especialmente áreas que dependem de vento, esportes que dependem de vento e os aeroportos, então, nem se falam. Pluviômetro. O pluviômetro, ele está registrando a quantidade de chuva que caiu em algum local, medida em milímetros. Então, importante também. Vimos anemômetro, vimos aqui a biruta e o barômetro. O barômetro, ele registra a pressão atmosférica. Há diferenças de pressão entre locais mais baixos, mais próximos ao nível do mar, e locais mais altos. Locais mais altos há uma menor pressão. Mas mesmo no ambiente a nível do mar, há alterações de pressão, justamente pelo movimento das massas de ar. Então, já fica a dica. Então, aqui no barômetro, ele tem esses desenhos, né, que vão ilustrar indícios de mudança de tempo. Então, quando eu tenho o indicador do barômetro em queda, ele já vai indicando uma mudança do tempo no sentido de está aumentando a umidade, vai chover. Se a queda é brusca, indica que a chuva está próxima. Se a queda é lenta, a frente fria está chegando. Se eu tenho um aumento nesse número, eu indico então que o tempo vai melhorar ou que o tempo vai permanecer bom, indicando um bom tempo. Então, repare, o barômetro, super parceiro aí, indicando as mudanças do tempo. E já para fechar nossa aula, vamos falar desse simpático disco voador. Não é um disco voador, é o piranômetro. O piranômetro, ele mede a radiação solar. Em áreas, especialmente em ambiente turístico, com muita gente se expondo ao sol, é super relevante saber o índice da radiação solar para conscientizar as pessoas a respeito da prevenção. E o termômetro? Medir a temperatura do local. Passeamos então, entendido a previsão do tempo e os fatores que vão influenciar sobre ela. Fechamos a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!